Nosso DNA é um biocomputador, dizem cientistas russos. Pesquisas científicas estão explicando os fenômenos como a telepatia, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura e outros. Quando os cientistas começaram a desvendar o mundo da genética, compreenderam a utilidade de apenas 10% do nosso DNA. O restante, 90%, foi considerado lixo, ou seja, sem função alguma para o corpo humano. Porém, este fato foi motivo de questionamentos, pois alguns cientistas não acreditaram que o corpo físico traria algum elemento que não tivesse alguma utilidade. E foi assim que o biofísico russo e biólogo molecular Gajev e seus colegas iniciaram pesquisas com equipamentos de ponta com a finalidade de investigar os 90% do DNA não compreendido. E os resultados apresentados são fantásticos, atingindo aspectos antes considerados esotéricos do nosso DNA. O que as pesquisas estão concluindo? Primeiro, o DNA tem capacidade telepática. A partir das últimas pesquisas, cientistas concluíram que o nosso DNA é receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço. Segundo essas pesquisas, o nosso DNA gera padrões que atuam no vácuo, produzindo os chamados buracos de minhoca magnetizados. São buracos de minhocas microscópicos, semelhantes aos buracos de minhocas percebidos no universo. Sabe-se que buracos de minhocas são como pontes ou túneis de conexões entre áreas totalmente diferentes no universo, através das quais a informação é transmitida fora do espaço e do tempo. Isso significa que o DNA atrai informação e as passa para as células e para a consciência, uma função que os cientistas estão considerando como a internet do corpo físico, porém, muito mais avançada que a internet que entra nos nossos computadores. Esta descoberta leva a crer que o DNA possui algo que se pode chamar de telepatia interespacial e interdimensional. Em outras palavras, o DNA está aberto a comunicações e mostra-se suscetível a elas. Pesquisas relacionadas à recepção e transmissão de informações através do DNA estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos de cura e autocura e outros. Segundo, reprogramação do DNA através da mente e das palavras. O grupo de Gajev descobriu também que o DNA possui uma linguagem própria, contendo uma espécie de síntese gramatical, semelhante à gramática da linguagem humana, levando-os a concluir que o DNA é influenciável por palavras emitidas pela mente e pela voz, confirmando a eficácia das técnicas de afirmação de hipnose e de visualizações positivas. Esta foi a descoberta impressionante, pois diz que se nós adequarmos as frequências da nossa linguagem verbal e das imagens geradas por nosso pensamento, o DNA se reprogramará, aceitando uma nova ordem e uma nova regra, a partir da ideia que está sendo transmitida. O DNA, neste caso, recebe a informação das palavras e das imagens do pensamento e as transmite para todas as células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas segundo o novo padrão emitido pelo DNA.
Os cientistas russos estão sendo capazes de reprogramar o DNA em organismos vivos, usando a frequência de ressonância de DNA corretas e estão obtendo resultados bastante positivos, especialmente na regeneração do DNA danificado. Utilizam para isso a luz laser, codificada como a linguagem humana para transmitir informações saudáveis ao DNA, e essa técnica já está sendo aplicada em alguns hospitais universitários europeus, com sucesso em vários tipos de câncer de pele. O câncer é curado, sem cicatrizes remanescentes. Terceiro, o DNA responde às interferências da luz laser. Continuando nessa linha de pesquisas, o pesquisador russo Vladimir Poponin colocou o DNA em um tubo e enviou feixes de luz laser através dele. Quando o DNA foi removido do tubo, a luz laser continuou a espiralar nele, formando como que pequenos chakras e um novo campo magnético ao redor do mesmo, maior e mais iluminado do que o anterior. O DNA mostrou-se agir como um cristal quando faz refração da luz, concluindo que ele irradia a luz que recebe. Esta descoberta levou os cientistas a uma maior compreensão sobre os campos eletromagnéticos ao redor das pessoas, assim como também compreenderam que as irradiações emitidas por curadores e sensitivos acontecem segundo esse mesmo padrão: receber e irradiar, aumentando e preenchendo com luz o campo eletromagnético ao redor. Assuma o comando do seu ser. As pesquisas estão ainda em fases iniciais e os cientistas acreditam que ainda vão descobrir muitas outras coisas interessantes. Por enquanto, as conclusões nos estimulam a continuarmos com as técnicas de afirmações positivas, cuidando dos nossos pensamentos e das imagens emitidas por eles, a fim de que as transmissões sejam correspondentes à saúde, ao bem-estar e à harmonia. Essas informações são enviadas não apenas ao DNA, como também para todo o corpo. Tenho certeza de que o nosso DNA agradece por suas informações positivas transmitidas a ele. Que tal melhorar as suas transmissões verbais e mentais? Comunique-se positivamente com o seu corpo e reprograme o seu DNA.